A Bíblia é um livro de história, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em qualquer biblioteca pública existente. A história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história jamais foi publicado que abrange uma gama tão ampla de eventos no planeta Terra, parcialmente porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar, e, portanto, ninguém pode escrever o começo de nosso mundo com autoridade. Somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo terminará. Isso é único. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores para satisfazer sua curiosidade, mas para prepará-los para o futuro, de modo que não fossem surpreendidos quando ele chegasse e que não o interpretassem incorretamente. Seja grato que Jesus tenha sido tão claro ao compartilhar o que o futuro nos reserva. As pessoas perguntam se estamos nos tempos finais, no entanto, a Bíblia fala dos últimos dias e estamos nos últimos dias há 2000 anos. Os últimos dias começaram no Pentecostes, quando a primeira profecia dos últimos dias foi cumprida. Toda geração cristã deve viver pronta para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro cheio de predições. Suas páginas contêm 735 predições sobre o futuro. Uma predição pode ser encontrada em 1/4 dos capítulos da Bíblia. Do começo ao fim, é basicamente um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em predições do que outros. 596 das 735 predições já ocorreram e se cumpriram literalmente de acordo com a predição das Escrituras, então 81% de todas as profecias da Bíblia já se cumpriram e algumas dessas profecias foram feitas séculos antes do caso. Não é preciso muita confiança para acreditar que os 19% restantes também acontecerão. Isso é uma pontuação muito alta. A Bíblia já se mostrou 100% correta para cada predição que poderia ter sido cumprida até agora. Das restantes, a maioria delas está relacionada ao retorno de Jesus e ao que acontecerá depois disso. Quantas dessas predições ainda precisam se cumprir antes do retorno de Jesus? A resposta é cerca de 20, e estamos observando para vê-las acontecerem primeiro antes de olharmos para o retorno do Senhor. Jesus nos disse para assistir e orar, mas o que devemos assistir? Não podemos ficar parados apenas olhando as nuvens esperando que ele apareça. Isso não é o que ele quis dizer. Ele quis dizer para mantermos um olho no que está acontecendo no mundo e ver quais sinais ele nos deu, para nos ajudar a nos preparar. Os sinais são os sinais. Então vamos ler Mateus capítulo 24, onde os discípulos perguntaram a ele quais serão os sinais do seu retorno. O que faríamos se não soubéssemos quando isso vai acontecer? Para a pergunta deles, Cristo deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus por ele ter respondido de forma tão direta. No livro de Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente, mas aqui, ele oferece um resumo dos sinais que precederão a sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus em segredo, enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Mateus 24, 3:36. Mais tarde, Cristo se sentou no Monte das Oliveiras. Seus discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: "Diga-nos quando tudo isso acontecerá. Que sinal sinalizará o seu retorno e o fim do mundo?" Jesus disse a eles: "Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, afirmando ser o Messias, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não entrem em pânico, pois tudo isso deve acontecer, mas o fim não virá imediatamente. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Mas tudo isso é apenas o começo das dores do parto, e ainda há mais por vir. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Vocês serão odiados por todos, por serem meus seguidores. E muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. E muitos falsos profetas surgirão e enganarão muitas pessoas. O pecado será abundante em todos os lugares, e o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E as boas novas do reino serão pregadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam, e então o fim virá. O dia está chegando quando vocês verão o que o profeta Daniel falou sobre, o objeto profano que causa desolação estando no lugar santo. Quem estiver na Judéia, fuja para as colinas. Quem estiver no terraço, não desça para pegar algo em casa.
Quem estiver no campo, não volte nem mesmo para pegar um casaco. Como será terrível para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá uma aflição maior do que nunca houve desde o princípio do mundo, e que nunca mais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos de Deus, aqueles dias serão encurtados. Se alguém disser a vocês, pois vejam, aqui está o Messias, ou ali está ele, não acreditem, pois surgirão falsos messias e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas impressionantes para, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Fiquem atentos, pois eu os avisei de tudo antecipadamente. Se disserem, ele está no deserto, não saiam para procurá-lo. Se disserem, ele está aqui, não acreditem. Pois assim como o relâmpago sai do leste e brilha até o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Isto é um sinal de que o fim está próximo. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um som de trombeta e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, que o Senhor está à porta. Bem na porta eu te digo a verdade, esta geração não passará do cenário, até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra desaparecerão, mas minhas palavras nunca desaparecerão. No entanto, ninguém sabe o dia ou a hora, quando essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu ou o Filho. Ele mesmo, apenas o Pai sabe agora. Nesse trecho, ele deu 4 sinais distintos de sua vinda. Então, quais são exatamente esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro é claramente desastres no mundo e dimensões, por exemplo, guerras, fomes e terremotos. Isso está certamente acontecendo, mas eles têm acontecido por mais de 1000 anos e estão se intensificando, então certamente estamos nesse primeiro sinal. Já existem guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Jesus diz, não se deixem enganar. Ele diz isso repetidamente, à medida que nos aproximamos do fim, o perigo e a decepção, tanto dentro como fora da igreja. Neste caso, ele diz falsos cristos, falsos messias, pessoas que vão aproveitar a agitação dos desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Existem exemplos conhecidos de pessoas que fingem ser salvadores e levam as pessoas a locais desertos apenas para terminar em tragédia. No entanto, existem muitos falsos cristos, falsos salvadores, que afirmam ser o prometido libertador de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas houver, mais falsos libertadores haverá. Mas, como Jesus nos aconselha, não se alarmem, não se preocupem, quando souberem de uma nova guerra, um novo desastre ou uma nova fome surgindo. Ele disse algo surpreendente. Esses são eventos dolorosos, mas não são dores de morte. São dores de parto. Então, quando você lê sobre desastres na mídia, isso são dores que significam que algo novo está prestes a nascer. Isso deve mudar completamente nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está caminhando, não devemos ficar alarmados ou desanimados, nem tão preocupados quanto o mundo estará sobre essas coisas. Desastres no mundo são as dores do nascimento de um novo mundo que está para nascer. Portanto, somos muito diferentes. Temos simpatia por aqueles que estão sofrendo desastres e esperamos expressar e ajudar. Mas em nossos corações, não estamos alarmados, estamos esperançosos, estamos esperando um novo nascimento de um novo mundo. E, portanto, não estamos desanimados ou deprimidos por todos os problemas no mundo. Em resumo, o conselho de Cristo para nós seria não entrar em pânico, não se perturbar, mas até se alegrar e dizer essas são todas indicações de algo novo acontecendo. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. Os desastres no mundo são o primeiro sinal.
A igreja, não o mundo, é o segundo sinal de sua vinda. O primeiro aviso é desastres ao redor do mundo. O segundo é mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele divide o segundo sinal em 3 partes também, todas as quais ocorrem dentro da igreja. O primeiro é perseguição, que seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto desse sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja. O amor da maioria das pessoas se esfriará quando toda a igreja estiver sob pressão. O amor esfriaria, esse é um sinal muito deprimente. A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o evangelho será pregado para todos os grupos raciais. A terceira parte do sinal é que o evangelho será proclamado em uma igreja menor e purificada. E teria um maior impacto no planeta. Isso é exatamente o que Jesus está implicando. Falsos profetas podem ser fonte de engano em tudo isso. Estamos cientes dos ensinamentos dos falsos profetas. Quando não há paz, eles ensinam paz. Em vez de serem uma fonte de desafio, sua mensagem é de conforto. Está tudo bem. Eles dirão que não acontecerá tudo agora. O conselho de Jesus é continuar, não ceder a esses falsos profetas. Quem perseverar até o fim será salvo. Quando esse sinal ocorre, quando todos os aspectos da igreja são desprezados pelo mundo, esse é o conselho de Jesus para todos os cristãos. Por que isso deveria ser assim? A resposta é que o joio e o trigo crescem juntos, e quanto mais perto eles chegam da maturidade plena, mais tensão haverá entre eles. Então é natural que os cristãos estejam sob muita pressão. No final, os cristãos são excluídos socialmente, então haverá ódio. O mundo não nos pertence, nossa cidadania está nos reinos celestiais. Somos únicos, e é por causa de nossa singularidade que o ódio pode surgir, já que Jesus era tão diferente de todos os outros. Ele atraiu ódio para si mesmo. João 15, 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria em vez disso. O mundo os odeia. Porque vocês não são do mundo, mas eu os escolhi fora do mundo. Não é divertido ser desprezado. Isso nos leva ao terceiro sinal do fim dos tempos, que é a aflição de Jerusalém. Geograficamente, será muito limitado neste trecho. Jesus cita as profecias de Daniel, e há um personagem nas profecias de Daniel que é chamado de abominação da desolação. Daniel menciona isso 3 vezes. O que isso significa? Qual é o grande problema? É sobre um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, se autodenomina Deus e se recusa a aceitar a vontade de outra pessoa acima da sua própria. Um tirano cuja chegada terá repercussões globais, mas que estará centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. Então Jesus diz que o quarto sinal de sua vinda virá imediatamente após isso. Então saberemos quando ele está vindo. Estaremos prontos quando esse sinal chegar. Não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias. Não haverá engano. Será rápido demais. O que acontecerá é que toda a luz natural será desligada. O sol ficará escuro, as estrelas cairão. Há muitas previsões disso ao longo de toda a Bíblia. Isaías diz: os céus se enrolarão como um tapete. Todas as estrelas do céu se dissolverão, os céus se enrolarão como um pergaminho, e todas as estrelas cairão como folhas murchas da videira. Como folhagem da figueira, a luz natural desaparecerá, deixando apenas luz artificial para iluminar a terra. O que está acontecendo? O que está acontecendo? As pessoas podem se perguntar isso, exclamam os cristãos. O sol, as estrelas e a lua param de brilhar logo antes disso acontecer. Deus apaga as luzes dos céus para preparar-se para a explosão de luz do relâmpago que marcará o seu retorno. Então ele vem nas nuvens de volta ao planeta Terra, e nós o encontramos. Não nos encontraremos em um estádio terrestre, porque não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nos encontraremos no ar, e isso será suficiente. Não é uma perspectiva fantástica quando você vê todas essas coisas. Você sabe que ele está às portas, prestes a entrar. Ele diz então. Jesus dá uma declaração muito simples sobre uma figueira, e é aqui que muitos cristãos se desviaram. Ele diz agora: aprenda esta lição com a figueira. Assim que seus galhos ficam tenros e suas folhas começam a brotar, você sabe que o verão está próximo.
Jesus está nos dizendo que quando você perceber todos esses eventos acontecendo, você sabe que estamos chegando à hora. Essa analogia da figueira não é uma alegoria, é uma analogia direta de experiências cotidianas. Como Jesus frequentemente apresentava em seu ensinamento, você vê a figueira fazendo isso e você diz: o verão está chegando. E isso acontecerá da mesma forma quando você perceber os 4 sinais. Você sabe que o fim está chegando. Infelizmente, as pessoas a interpretaram como uma alegoria. Então devemos estar sempre prontos para o retorno do Senhor que se aproxima.